do Rotary Clube Vista do Sol, e Vista do Sol, Distrito 4770, Área 4, Gestão 2022-23, oitava reunião ordinária. Companheiros e convidados, boa noite. Feche os áudios e caso alguém queira fazer o uso de pequenas comunicações, podem manifestar no chat ou levantando a mão. O meu nome é Gilson Jader, eu sou associado representativo do Rotary Clube Vista do Sol, classificação recursos humanos. Estou substituindo a diretora de protocolo desse clube e resido na cidade de Morrinhos, Goiás. Apresentamos a presidente do Rotary Clube Vista do Sol, Fabiana Oliveira, residente na cidade de Morrinhos. Apresentamos a secretária Lenilda, residente na cidade de Mineiros, Goiás. Apresentamos a tesoureira Marlise, residente na cidade de Mineiros, Goiás. Cumprimentamos todas as autoridades rotárias presentes. Cumprimentamos também os demais rotarianos. Com a palavra, a presidente do Rotary Clube Vista do Sol, companheira Fabiana Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, com pensamento voltado ao servir, declaro aberta essa reunião, onde nós estaremos imaginando um Rotary melhor a cada dia. Saudemos o pavilhão nacional. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, cada um dentro do seu credo, dentro da sua crença, e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele sabedoria, discernimento, e que nós possamos a cada dia estar mais próximos do nosso próximo, para podermos servir, para podermos dar de si antes de pensar em si. Que nós possamos, em cada atitude, em cada ato, que seja um pontinho, que nós conseguimos imaginar um Rotary melhor a cada dia. Lutemos para que a polio seja erradicada, lutemos para que a fome seja erradicada do mundo, principalmente do Brasil. Lutemos para que as nossas vidas sejam abençoadas e protegidas pelo Pai Celestial, para que nós possamos a cada dia estar firmes no propósito de servir, independente de onde estivermos e com quem estivermos, nós podemos fazer algo para a nossa comunidade, para o bem da humanidade e para o nosso bem também, de acordo com a nossa consciência de podermos servir. Convido a todos que entoemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. Com a palavra, o Gilson, para que dê continuidade aos trabalhos da noite. Vamos falar do cardápio da noite. Vamos desejar aqui o cardápio da noite. Né? A gente sempre compartilha o nosso cardápio, porque está na hora do jantar, então nós compartilhamos sempre o nosso cardápio. E o de hoje, vamos servir de entrada sorrisos. Um sorriso é contagiante. Que nossa noite de hoje seja cheia de sorrisos, que ele nos contagie, fazendo o nosso encontro leve e gostoso. E de prato principal, nós vamos servir a partilha, que possamos, ao longo de nossa vida de serviço, sermos capazes de partilhar em sua amplitude de possibilidades, partilhar conhecimento, afeto, bens e partilhar também nossas necessidades. E de sobremesa, pequenas e grandes coisas, pelas coisas boas e pelos aprendizados daquelas que não foram tão boas,
mas nos dão a oportunidade de ser uma pessoa melhor, enfim, pela vida. Momentos de pequenas comunicações, se houver algum companheiro ou convidado que queira fazer o uso da palavra, poderá manifestar no chat ou levantando a mão. Com a palavra, a companheira presidente para o seu expediente. Como não houve nenhuma pessoa que queira fazer uso das pequenas comunicações, nós vamos deixar as pequenas comunicações para o final. Logo, assim que a gente encerrar, a gente faz o inverso. Aí fiquemos à vontade para quem quiser fazer uso da palavra. Mas hoje à noite é especial. Nós, neste ano rotário, nós temos algumas ações que nós fazemos para que as nossas reuniões se tornem mais interessantes, para que o nosso aprendizado seja em comum. Como é do conhecimento de todos, todo mês tem uma área de enfoque que a gente trabalha, né, que o Rotary trabalha. E nós optamos por todo mês falar um pouquinho sobre aquele mês que nós estamos trabalhando. Essa palestra da Fernanda, ela estava programada para o início do mês, mas nós tivemos um contratempo e decidimos fazê-la no final, mas estaremos apresentando a cada um de vocês o que nós podemos fazer dentro desse enfoque do nosso trabalho rotário, que é sobre a palestra da nossa companheira Fernanda, que vai nos trazer algum aprendizado com relação a esse tema. Hoje nós temos a feliz sorte, a graça de termos conosco a Dorinha e o seu Flauzino, porque Fernanda, Sérgio, a Dorinha e o Flauzino foram as peças principais desse tabuleiro para que o Rotary Clube acontecesse, nascesse. E nós temos uma grande admiração pelo casal, inclusive nós temos, como é de praxe em todo o Rotary, tem uma galeria de ex-presidentes, nós também temos uma galeria, e o nome da nossa galeria é dado a Dorinha, porque ela foi uma guerreira, foi valente, enfrentou todos os dragões, todas as ciladas do inimigo para que o Rotary Clube existisse, para que ele fosse uma realidade. E nós fomos muito criticados e ela batia de frente, e nós ficamos por quase 2 anos e meio, todos os clubes do mundo sendo o E-Clube. E com isso nós crescemos muito. Nós fomos para a galera, né, Dorinha? Porque o mundo inteiro tornou-se E-Clube, enquanto muitos do nosso distrito não acreditava que nós pudéssemos fazer um Rotary eficaz assim como o nosso. Na medida do possível, Sérgio, você vai conhecendo as nossas tarefas, nós temos atividades em todos os locais em que existe um membro do E-Clube. E eu entrei no E-Clube e por indicação do Adenilton, marido, esposo da Mariene, que é uma grande amiga que eu fiz nessa jornada, nessa caminhada rotária. Naquela época, não podia ter padrinho de outro clube, agora a gente já pode. Agora, o rotariano de outros clubes podem apadrinhar para qualquer clube. Então, isso torna mais importante as ações. O padrinho do Sérgio é o Marcos Franco, e que nós vamos ter a honra de tê-lo conosco a partir de agora, a partir de hoje, né? Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e que a gente possa aprender um pouquinho com essa palestra da Fernanda e saber que a gente pode contribuir com a nossa comunidade, mesmo sendo um E-Clube. Quantas pessoas nós conhecemos nessa pandemia de outros estados, de outro país, através das reuniões online? Eu já participei muitas vezes de reuniões lá em Portugal. Então, isso é muito importante, a gente ver os costumes, ver as ações que eles realizam. E nós aqui não somos diferentes. Nós temos ações nos lugares em que a gente reside e a gente consegue. Lógico que se tivesse um batalhão de rotariano trabalhando, era diferente, mas haja vista
que nós estamos tendo dificuldades nos clubes presenciais, a gente sabe disso. Não é todo lugar que todos trabalham, né, Fernanda, né, Dorinha? A gente é conhecedora disso e sabe que numa mão de 5 tem 3 que dão o sangue e que trabalham mesmo. O resto, a grande maioria, é só utopia do companheirismo mesmo. Mas aqueles que têm no sangue, aqueles que acreditam que a gente pode e que a gente deve fazer mais, sempre tem um tempinho de fazer alguma coisa. Eu quero partilhar com vocês nessa noite algo que me aconteceu de semana passada para cá, porque como é do conhecimento de todos, né, eu trabalhei por 34 anos numa empresa de telefonia e aposentei, continuei trabalhando, e o ano atrasado, já em home office, a empresa fez uma proposta e eu aceitei e saí da empresa. Eu não fiquei nem 15 dias desempregada. O prefeito que ganhou as eleições em Morrinhos, é amigo nosso, e me convidou para estar com ele na administração, e eu hoje estou como superintendente de cultura do município. É uma pasta pesada, eu trabalho muito, mas sexta-feira eu fui convidada para estar como presidente de uma associação que cuida de uma residência terapêutica. Nós temos lá 9 senhoras que têm problemas, né, que são deficientes, que têm problemas intelectuais e múltiplos, e a partir de hoje eu estou presidindo essa associação. É lógico que lá tem as cuidadoras, tem a administradora da casa, mas tudo terá que passar pela minha mão. E farei isso em nome do clube. Farei isso como rotariana. Farei isso dando de si antes de pensar em si. Servindo o meu próximo da melhor maneira que eu sei fazer, para que a gente possa ter um mundo melhor. E eu sei que a comunidade morrinhense terá outra visão com a residência terapêutica a partir de agora, tendo uma pessoa como eu, rotariana, que respeita os direitos e os deveres de cada um deles. Então, eu cheguei de lá agora mesmo, porque hoje foi o primeiro dia que eu estive com elas. São 3 turnos, né, que é 24 horas lá, e eu fui conhecer o turno da noite, as meninas que entraram para cuidar dessas 9 senhoras. Eu sei que não vai ser fácil, mas farei isso em nome do servir. Porque se me convidaram é porque sabe que eu sou capaz de fazer, e que eu posso fazer, dar o melhor de mim nesse projeto de cuidar dessas pessoas. E eu conto com o Rotary, eu conto com os companheiros da cidade de Morrinhos, que são dos outros 2 clubes presenciais, que eu tenho certeza que nós faremos uma parceria para deixar essas meninas mais bem cuidadas e mais protegidas, porque lá a pessoa que é deficiente e que está em vulnerabilidade com a família, o promotor manda entregar lá, o policial chega na porta, entrega e vai embora. Então, a gente vai ter um trabalho de humanidade mesmo, de pensar na humanidade como um todo. E eu quis compartilhar com vocês, deste momento, que eu sinto até que seja uma graça, porque se nós temos uma oportunidade desse tamanho, é porque a capacidade está nas nossas veias e nós conseguiremos, sim, fazer algo melhor para a nossa comunidade. Antes de eu passar a palavra para a Fernanda, eu já quero empossar o nosso amigo Sérgio, para que ele já comece com essa palestra, com essa aula que a Fernanda vai nos dar, já sendo um membro do E-Clube, já sendo uma pessoa que dá de si antes de pensar em si. Eu vou estar lendo, Sérgio, o seu currículo. O Marcos Franco certamente não pôde acessar a reunião, mas ele é seu padrinho, tá? Eu já avisei para ele. O Sérgio Gomes Ferreira. Carreira construída em cima da área de tecnologia da informação e comunicação, formações técnicas em eletrotécnica, instrumentação, automação industrial e informática. Superior em análise e desenvolvimento de sistema, especialização em gestão da tecnologia de informação, engenharia biomédica em ênfase em engenharia clínica e gestão de manutenção industrial, experiência de gestão de TIC
automação industrial, saúde pública e suplementar, atualmente cursando graduação em engenharia da computação, com registro profissional no CRT, MG e CRA Minas Gerais. O Sérgio já esteve como associado do Clube de Uberaba, né? Trabalhou na prefeitura, é da Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central, na Unimed de Uberaba, são os históricos profissionais dele. E hoje ele está morando em... Esqueci, Sérgio, onde você está morando? Carmo do Paranaíba. É Carmo do Paranaíba. Mas a cada 15 dias ele está em Uberaba e... volta em casa. Volta em casa. E com isso ele estará, a partir de hoje, fazendo parte do E-Clube, nos ensinando e aprendendo um pouquinho conosco. Pela segunda vez. Isso. Ele tem título de cidadão uberabense, né? Ele é presidente da Loja Maçônica Capitólio, das Águias Uberabense. Tem um título é um companheiro Paul Harris. É membro da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, da Associação Brasileira de Informática em Saúde, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, membro da Loja Maçônica Capitólio de Uberaba. E também foi presidente da ULMUR, União das Lojas Maçônicas de Uberaba e Região. E esteve como membro do Rotary de Uberaba, o qual ele tem um título Paul Harris. E agora estará conosco a partir de hoje, e nós contamos com sua colaboração, com as suas ações, onde você estiver. E quando estiver em Uberaba, que tiver alguma ação, junte-se ao Clube de Uberaba e mostre que lá tem um membro, um companheiro do E-Clube. Então, nesse instante, Sérgio, o seu distintivo não está com você, como você disse que está lá em Uberaba, mas faremos um momento simbólico para que você, ao chegar em Uberaba, já possa ter autoridade de usar o seu distintivo de companheiro de Rotary. Nesse instante, eu, como presidente do Rotary Clube Vista do Sol, classificação Telecomunicações, declaro Sérgio Gomes Ferreira empossado nessa instituição internacional, para que ele possa dar de si antes de pensar em si, e que ele possa servir a humanidade como um todo, servir a sua comunidade onde estiver e da forma que melhor convier para que ele possa ser um bom rotariano. Declaro empossado o nosso companheiro Sérgio, que no final irá fazer uso da palavra nas pequenas comunicações nossa, que é no final da reunião, ok? Parabéns, seja bem-vindo, que nós possamos a cada dia servir mais e mais e mais. Obrigado. Com vocês agora, nesse instante, Fernanda Machado Ferreira, que vai nos proporcionar um bate-papo para que a gente possa entender uma das principais áreas de enfoque de Rotary e que comemora-se neste mês de outubro. Com você, Fernanda. Fabiana, boa noite. Muito obrigada pela palavra, pelo convite, principalmente. Quero cumprimentar todos os nossos companheiros aqui presentes. Saudar nossa companheira Dorinha, seu Flauzino, que são, assim, eu conheço a história e eu compartilho desse amor pela família Rotary e o amor que a gente tem em família, né, principalmente. E sei quantas coisas acontecem dentro de um Rotary e realmente, assim, quem tem um coração voltado para a família Rotary, voltado para as nossas instruções, para o nosso trabalho, gente, aconteça o que acontecer, assim, a gente está ali, a gente veste a camisa e para tudo daí vier. Bom, vou me apresentar. A minha classificação é em gestão, né, administração. Hoje eu faço gestão de franquias pela Cria Amigos, que é a oficina de Ursos. Inclusive, amanhã nós inauguramos a nossa terceira unidade franqueada aqui no estado de São Paulo, aqui no Shopping Vila Lobos. É um dos motivos que
faz, né, com que eu esteja aqui essa semana. Nós temos a oficina em Uberlândia e em São Bernardo do Campo. A Rainara, inclusive, está online comigo. Ela fica comigo na unidade de Uberlândia. Eu estou na família Rotária desde 2011. Eu sou associada fundadora do Rotaract Clube de Uberlândia Sul. Fui presidente, fui secretária, passei praticamente por todas as diretorias, atuei na representação distrital de Rotaract por vários anos, atuei na Rotaract Brasil como gerente de parcerias institucionais, que foi no meu último ano, que eu falo que foi o meu último ano como rotaractiana, que foi um ano intenso. Foi 2017, eu era diretora de projetos humanitários dentro do Rotaract Uberlândia Sul, eu era secretária distrital dentro da representação de Rotaract, gerente de parcerias institucionais da Rotaract Brasil, e eu estava sendo empossada no Rotary Clube de Uberlândia Cidade Jardim. Então, foi uma transição bem intensa e bem cheio de emoção, porque era saindo de um processo, já entrando em outro e com gasto total. Hoje eu sou associada representativa do Rotary Clube de Uberlândia Cidade Jardim. Eu fui presidente nos anos 2020 até 2022. Hoje eu sou secretária, né, nosso companheiro André, que é o atual presidente. Sou companheira Paul Harris, membro da sociedade Paul Harris. Enquanto rotariana, fui secretária distrital do companheiro Marcos Franco, enquanto ele esteve como governador. Na gestão da nossa companheira Eliana, eu estive como membro da comissão de RILA. Na gestão da governadora Fabiana, também no RILA e no IEP. E na gestão do governador Júlio, eu estive como coordenadora de bolsas de estudos, na verdade, de capacitação, que é algo voltado, né, para a Fundação Rotária, faz parte da pasta de Fundação Rotária, e acaba se conectando à questão das áreas de enfoque, né? Para que a gente fale de Fundação Rotária, aliás, de áreas de enfoque, a gente fala em específico do desenvolvimento econômico e comunitário, a gente primeiro entra na Fundação Rotária. Quando a companheira Fabiana me fez esse convite para poder bater esse papo com vocês, eu coloquei para ela, né, que eu gostaria que fosse um bate-papo, de fato, assim, para que a gente trocasse informações, trocasse, de fato, experiências, e às vezes não ficasse preso a apresentações, muitos números, às vezes muita estatística, muita informação que fica congelada ali, mas de fato que a gente trocasse e compartilhasse experiências e de fato coisas que possam agregar tanto para vocês quanto para mim. Desde quando eu comecei a fazer parte da família Rotária, enquanto rotaractiana, a Fundação Rotária foi uma das áreas, assim, acho que dos caminhos que mais me apaixonou, justamente pela dinâmica de trabalho, né? E assim, há mais de 100 anos, né? Se a gente for pensar no que a Fundação Rotária fez e todo esse impacto que gira em todo mundo, o que a gente faz ainda é muito pequeno, né? A Fundação, para vocês terem uma ideia, o investimento, ele gira em cerca de mais ou menos 4 bilhões de dólares. Iniciativas sustentáveis, de grande impacto, através das doações que acontecem. Hoje eu percebo uma coisa que eu vejo muito, às vezes, em reuniões, em companheirismos, as pessoas têm muitas dúvidas em relação às doações que a Fundação recebe. Gente, qualquer pessoa pode doar para a Fundação Rotária, independente se ela é rotariana ou não, se ela é dama da Casa da Amizade, se ela é Interact, Rota Kids. Uma pessoa, ela pode fazer a doação, assim como a gente também tem as doações que são feitas pelas empresas cidadãs, né? Que é uma outra frente também que a gente tem hoje dentro da Fundação. Todas essas doações, elas têm um direcionamento. Então, tudo que hoje eu submeto à Fundação Rotária, eu posso dar um destino, seja para o Fundo Polio Plus, que são as doações que a gente faz e que são convertidas na compra de vacinas para o combate à poliomielite, seja para as bolsas de estudo, onde a gente tem os nossos centros pela paz, espalhados pelo mundo todo. Nós são 6 ou 7 centros espalhados,
que é onde capacitam também profissionais, os nossos bolsistas, para que eles, de fato, atuem em projetos e, de fato, façam a diferença aí em várias missões pelo mundo todo. A gente tem o nosso fundo anual, né, que é o maior share que a gente tem hoje dentro da Fundação Rotária. Então, cada doação que a gente faz, cada contribuição que a gente destina, ela tem um direcionamento e ela tem um impacto. Então, hoje, para a gente falar do desenvolvimento comunitário, né, e de fato, assim, o econômico, a gente falando em termos de doação, tudo que eu destino para o fundo anual, ele é aplicado nesses projetos. E existem situações específicas também que eu posso destinar uma doação específica para um projeto que esteja acontecendo. A partir daí, eu consigo ter ter uma outra visão de investimento. Só para vocês terem uma noção hoje do que acontece, né, antes da gente entrar em específico dentro da parte da parte do desenvolvimento econômico e comunitário, eu quero compartilhar um projeto que a gente fez aqui em Uberlândia, que teve uma repercussão muito positiva. Foi algo que, de fato, assim, fez diferença. A gente compartilhou com muita gente, muitas pessoas depois acionaram, né, nos acionaram, querendo saber mais, enfim, querendo replicar esse projeto. Tudo que hoje a gente destina dentro da fundação e que vão para esses fundos, eles são aplicados em subsídios, ou seja, eles retornam para nós. Hoje eu tenho um formato de subsídio distrital, eu tenho um subsídio global, e para vocês terem uma ideia, o subsídio distrital que a gente tem hoje, já foi otorgado mais de 31 milhões de dólares. Assim como para o subsídio global, a gente tem mais ou menos 130 milhões. Se eu for falar hoje, falando de subsídios, né, e falando em específico do subsídio global, que é um subsídio quando tem a participação do meu clube e a participação de um clube no exterior, para vocês terem uma noção, o desenvolvimento econômico comunitário, ele é o segundo subsídio, é a segunda área de enfoque que apresenta a maior quantidade de solicitação de subsídio. Ele fica atrás apenas da parte de prevenção e tratamento de doenças. E a gente tem aí educação básica, alfabetização, água e saneamento e higiene, consolidação da paz, né, prevenção de conflitos, e saúde materna e infantil. Saúde materna e infantil e consolidação da paz, eles ficam ali bem próximos, né, em termos de indicadores, seguidos depois por educação básica e alfabetização. Mas hoje o que a gente, de fato, assim, vê o maior investimento da Fundação, dos rotarianos, todo esse trabalho que é feito, a gente vê no desenvolvimento econômico e comunitário, água, saneamento e higiene, e a prevenção e tratamento de doenças. Eu falo o seguinte, o apoio, né, a grandes projetos, nessa parte em específico de desenvolvimento econômico comunitário, ele tem, eu falo que acho que o principal propósito dele, né, é a geração de renda e a criação de empregos, reduzindo pobreza. É você poder trazer a segurança financeira, você trabalhar o empoderamento de mulheres, que hoje é uma coisa que está muito em alta, é você incluir deficientes, é você incluir jovens, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, e isso é essencial nesse nosso propósito. O projeto que eu quero compartilhar com vocês, ele foi um projeto que a gente desenvolveu aqui na Arca, né, em Uberlândia. A Arca é a Associação dos Recicladores e Catadores de Material Reciclado da cidade. Os projetos, todas essas ações, elas surgem por meio de observações. E foi muito legal que esse projeto que a gente fez, ele foi por meio de uma observação de um não rotariano, que estava acompanhada de uma rotariana, que é a Viviane. A Viviane é minha madrinha dentro do Estado de Jardim, dentro do Rotary. Uma pessoa da Universidade Federal, ela estava fazendo um estudo, estava fazendo uma pesquisa, e a partir daí, ela esteve na Arca, e a Vivi rapidamente observou várias coisas ali, várias demandas que a Arca tinha, que eram ligadas, de fato, assim, à atividade, ao que eles faziam ali e tudo mais, e que existia uma oportunidade do Rotary atuar.
Só para vocês terem uma ideia, na época que a gente começou a ter contato, ter acesso à Arca ela é presidida pelo seu João Batista, uma pessoa maravilhosa, boníssima, muito... Eu falo assim, ele é empreendedor, o seu João, ele dá nó em goteira. O seu João, ele é feroz no negócio. E foi muito interessante porque a Arca, ela tinha uma quantidade de associados, era em torno de 18 famílias, 20 famílias que eram atendidas na época. E a maioria das pessoas que trabalhavam ali, quando a gente fala assim de material reciclado, separação de lixo, montagem de fardos, a tritura do vidro, né, desses materiais, a gente logo de cara já imagina assim, que é um trabalho feito por homens, pessoas que são mais fortes, que têm uma resistência física maior, e não era nada disso que a gente viu na Arca. Era um trabalho que era feito por mulheres, senhoras, meninas muito novas, e que chamava muita atenção. Então, o que acontece? A partir de uma observação, veio a proposta para a gente fazer um subsídio global, e a gente, de fato, trabalhar em específico nessa área de enfoque, que é a área de desenvolvimento comunitário e econômico. Eram pessoas que tinham uma renda per capita ali, eles viviam basicamente da reciclagem. A renda per capita desse pessoal era em torno de R$900, então, assim, ainda abaixo do salário mínimo. Famílias grandes, mulheres trabalhando, esforço físico, enfim. Eu falo que a autoestima ali, né, é bem abalada. Pessoas em situação de risco, enfim, era algo que não era legal ali para o ambiente. O trabalho era muito manual. Então, a partir daí, a gente sentou com o seu João. É muito importante, todo projeto que vocês forem fazer, não entreguem o projeto pronto. Sentem com as pessoas e, de fato, assim, entendam a necessidade, porque, às vezes, a gente vai com aquela ânsia de fazer o projeto, de entregar, de fazer acontecer, e, na verdade, assim, às vezes pode não ser interessante para eles. Pode não ser o que eles querem e o que eles precisam. Então, assim, é dinheiro investido, né? É dinheiro que na verdade, é mal investido. Então, na Arca, o que a gente fez? Nós desenhamos um projeto, nós escrevemos um projeto onde a proposta era oferecer para eles uma trituradora de vidro, uma prensa enfardadeira, uma empilhadeira, e a partir daí a gente fez o pedido de subsídio. Nós conseguimos, na época, deu em torno de R$180 mil, mais ou menos. Até o dólar, quando a gente fez a gente solicitou o pedido do projeto, né, o pedido de subsídio, o dólar estava com uma cotação muito alta, então, a partir daí, a gente teve uma aprovação, nós tivemos o Clube de Uberaba como parceiro, o Catalão como parceiro, cada um contribuiu também com $1.000. Nós tivemos a Arca e nós tivemos um clube da Argentina também, com a Argentina Bahia Blanca participando desse projeto com a gente. Nós conseguimos comprar todos os equipamentos que foram propostos. Com a taxa, né, o dólar reduzindo, a Fundação Rotária ela não pede esse valor de volta. O que sobra ali, o residual que a gente tem, ele não retorna. Então, na verdade, eles pedem para que a gente reinvista no projeto. E a partir daí nós fizemos uma sala de inclusão digital, compramos televisão, compramos computadores, mesa, cadeira, né? Fizemos todo o mobiliário. A sala foi toda reformada, a gente trouxe o Rotaract para junto desse projeto com a gente, eles fizeram toda a reforma da sala. A cozinha da Arca, o pessoal comia de pé. Era uma coisa assim que eu falo que, vocês comentando sobre toda essa transformação que o Rotary faz, né, e traz para a gente, a gente aprende muito, a gente aprende a dar valor em tudo que a gente tem, independente se é muito ou se é pouco. Mas a gente chegar num lugar e ver uma pessoa que está trabalhando ali, debaixo do sol, fazendo uma refeição de pé, não é uma coisa comum para nós. E eles ali levando e fazendo negócio e como se nada tivesse acontecido, e assim, a gente deixa eles muito à vontade, que é outro cuidado que a gente tem que ter com esses projetos,
de não deixar as pessoas que estão sendo beneficiadas, assim, constrangidas ou sem jeito. Então, ali a gente era em família, né? Tava todo mundo junto, e todo mundo põe a mão na massa, todo mundo trabalha, e a gente refez a cozinha também. Então, nós entregamos uma mesa com cadeiras, um filtro de água, geladeira, micro-ondas, então, assim. E a partir daí, então, o seu João começou a ter uma lista de espera, o seu João cresceu a arca, muitas pessoas me acionaram pedindo o contato dele, entrando em contato para conhecer o projeto, saber de fato o que estava acontecendo. A gente já tem uma unidade da Arca em Uberaba. O seu João comprou um terreno com o dinheiro da associação, não é o dinheiro dos associados. Ele tem eu falo que esses projetos, eles ensinam muito. A área de enfoque de desenvolvimento econômico e comunitário, de todas as áreas que a gente tem para trabalhar, eu falo que é uma área que eu, particularmente, enquanto rotariana, eu gosto muito, porque ela te ensina a fazer. E é uma lição que a gente tem. Então, é um negócio que a gente vê, de fato, assim, todos os projetos, a gente fala que ele tem que ser sustentável, né? E eu falo que esses projetos que a gente tem dentro dessa área de enfoque, eles mostram, assim, ou ele e o negócio vai rodar, ou ele não é, ou ele não vai para frente. Então, assim, a partir daí, a gente viu o seu João, a gente teve apoio do SEBRAE, teve apoio da Universidade Federal, educação financeira, a gente levou um advogado previdencialista para poder orientar o pessoal a respeito de benefícios. Gente, essas pessoas mudaram de vida. Eu, na época, trabalhava em uma construtora e eu recebi um contato de uma das meninas que trabalhava com o seu João. Ela estava se organizando para comprar um apartamento, fazer um financiamento. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei assim, poxa vida, até mês passado essa menina não ganhava... Essa menina ganhava R$800. O que ela faz com R$800? Ela tem filho, tem marido. Então, assim, de repente, hoje, ela já está num outro cenário, ela está num outro patamar, e ela já está pensando em ter a casa dela, e com o fruto do trabalho dela. Então, assim, de todas as áreas, eu tenho um olhar especial para a área de desenvolvimento econômico, justamente por isso que tudo isso que eu falo assim, que é muito a essência do Rotary, né, desses projetos. Não desmerecendo outros projetos que a gente tem, que a gente faça, mas são coisas que parece que a gente vê as pessoas mais em ação, mais em atividade. E aí o senhor João trouxe a notícia para a gente, que ele estava abrindo uma unidade em Uberaba, o senhor João comprou um caminhão, o senhor João comprou uma picape para Uberlândia, ele já estava reunindo o pessoal da região e todo mundo querendo saber como é que era o negócio, como é que foi feito. Então, assim, a gente viu uma expansão e a gente viu uma expansão exatamente como o projeto. Do jeito que ele foi desenhado, ele precisava acontecer. Não foi aquela coisa solta, houve muito controle, houve muita gestão, e hoje, depois, já o projeto tem 2 anos, os projetos eles são acompanhados, né, por 2 anos, a gente ainda tem contato com ele, a gente ainda faz ação, a gente tem o Dia das Crianças agora, a gente entregou presentes e tal, e a gente vê que ele não para e continua. E a prosperidade ali, ele com muita cautela, ele fez. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que se vocês se lembram da conferência em Uberaba, da governadora Fabiana, eu estive em Uberaba, eu levei o seu João em Uberaba para falar desse projeto, para falar desse momento. E tem aquele momento que a gente faz as doações, né? Que os companheiros são convocados para cada um fazer a sua doação, enfim, em nome do clube, uma doação pessoal. E ali na hora a gente conversando, né? E eu apresentei o projeto, falei a respeito do que aconteceu. E a gente quase saindo da apresentação, o senhor João me pediu a palavra, ele falou assim, eu gostaria de falar. E aí eu sinalizei para a Fabiana, falei, o senhor João ainda quer fazer uso da palavra, quer falar algo mais. E aí ele pegou o microfone, o senhor João só olhou assim e falou, olha, é o seguinte, estou vendo que todo mundo aqui, né, o momento do Rotary, que vocês doam e tudo mais, né? E eu quero fazer o seguinte,
Da mesma forma como a Arca foi atendida pelo Rotary, hoje nós vamos atender o Rotary, nós vamos fazer uma doação de $100. E todo mundo se emocionou, porque a Fabiana se emocionou, o seu João saiu do palco, assim, ele fez um cheque na hora, me entregou, falou, olha, tá aqui minha doação. E a gente preocupado, né, seu João, mas $100, né? Não, fica tranquila, que isso aqui está na nossa reserva, a gente pode reinvestir. Foi uma atitude nobre. O dinheiro que ele fez a doação, isso foi no final de semana, quando foi na segunda, terça-feira, nós recebemos um contato de uma companheira da Venezuela, nos convidando para participar de um projeto global também, para compra de equipamentos para uma UTI Covid que eles estavam montando. Então, os $100 do seu João já foi reinvestido em outro projeto global na Venezuela. E a gente contou para ele. Então, assim, a gente vê uma situação hoje, né, se a gente for falar de número, de estatística, a quantidade de gente hoje que vive com... O outro, ele fala menos de $1,90 por dia, né? Mas a gente vê a dedicação dos rotarianos em encontrar soluções para combater a pobreza, e eu falo assim, que combater a pobreza não é a gente sentar e ficar doando comida para os outros, né? Eu falo que é uma pobreza, é quase uma pobreza estrutural, porque às vezes o outro não precisa só de um prato de comida, ele não precisa de alguém para matar a fome dele, mas ele precisa de alguém que dê oportunidade para ele se desenvolver e para ele voltar à realidade, para ele recuperar a autoestima dele, para ele recuperar a dignidade. Então, eu vejo que muito disso a gente tem nesses projetos, principalmente dentro dessa frente, que é a área de desenvolvimento comunitário. A gente fala muito da questão agora tem se falado muito da questão do empoderamento feminino, né, da participação da mulher, mas esse projeto que eu falei para vocês é um projeto que, assim, gente, meninas, assim, eu tenho 36 anos, eu falo para vocês, eu não tenho estrutura física para levantar um fardo de papelão, do tamanho do fardo que elas carregam. E meninas, assim, de 19, 20 anos, fazendo aquilo ali, simplesmente assim, levando como se estivesse levantando um travesseiro e como se nada tivesse acontecido. Então, assim, é onde elas tiram o sustento. E elas deixavam claro isso pra gente. Falaram assim, se eu não fizer, não vai ter quem faz para mim. Se eu não fizer, meu colega vai fazer e ele que vai ganhar. Então, eu preciso fazer porque eu tenho que ter alguém para sustentar. Uma coisa legal que aconteceu e que a gente tem essa inclusão quando a gente entregou a empilhadeira, a gente tem que ter um motorista para empilhadeira, ele precisa passar por um curso de capacitação, né, para a condução da máquina. E a gente conseguiu que esse curso fosse direcionado para todo mundo. Tipo, eu participei das reuniões, então, assim, eu não dirigi empilhadeira, mas eu fiz. E as meninas lá na Arca também fizeram. Então, foi uma coisa que o seu João falou assim, hoje eu não preciso depender unicamente de um associado para fazer a manutenção, para fazer a manobra desses fardos, né, desse material. As meninas fazem isso. E elas replicam, e é uma coisa que elas vão levar para a vida toda. Então, assim, muitas recebem propostas de emprego fora ali da Arca. Então, são coisas que a gente vê assim, eu proporcionei pelo menos assim, eu fiz alguma coisa de comprar alguém. E eu falo que essa área de enfoque, ela é muito especial. Então, ali a gente teve treinamento, a gente tem oportunidade de emprego, a gente conseguiu ter uma remuneração adequada, o acesso que eles passaram a ter a bancos, então, assim, a Cicobi passou a olhar eles com um olhar diferenciado. Então, a gente começa a ver o resultado em cadeia. Então, a gente tem essa interrupção do ciclo da pobreza, o impacto na área econômica para eles, porque a gente não pôs dinheiro lá dentro, a gente só treinou para que eles tornassem os recursos deles, né, aplicassem, desenvolverem seus negócios,
matemática e finanças, isso aí a gente também ofereceu capacitação, e a gente vê que isso é a nível mundial. Então, a gente vê o impacto de um jeito muito... Quando é feito com amor, o negócio dá certo, né? Então, assim, eu falo que tudo que a gente faz dentro do roteiro, a gente tem que fazer porque a gente está afim de fazer, a gente gosta de fazer. Então, é isso, pessoal. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso. Hoje, eu tive uma grata surpresa que a gente tinha saído para comprar umas coisas aqui para a loja e a gente estava se dirigindo ao centro de São Paulo. E o Diego que viu, a gente passando ali perto da USP, ali da Faculdade de Medicina, saindo uma Fiorino adesivada com a logo do Rotary e com os nomes dos clubes, uns 3 ou 4 clubes aqui de São Paulo e um clube da Argentina. Então, eu deduzo que seja um projeto global. Sobre a doação, né, ao banco de leite materno. E aí estava escrito lá, né, doe leite, alimente a vida. E na hora, assim, rapidamente, assim, aquele trânsito louco, eu tirei uma foto, mandei no grupo, e eu gravei um áudio pessoal, falando, nossa, que engraçado, né? Eu tô aqui desde sábado, 800 quilômetros da minha casa, não participei da reunião quarta-feira do meu clube, mas a gente vê, assim, onde a gente vê, e eu estava com a camiseta do roteiro, eu não estava com essa, estava com uma outra, e na hora, assim, foi muito legal, porque eu não chamei o motorista porque ele acelerou e pegou a via e ele foi embora. Mas eu falava assim, moça, eu sou roteiriana aqui, ó. Mas foi uma coisa muito legal, porque a gente vê, a gente se empolga, fala, nossa, eu faço parte disso, independente de quem foi que fez. Fala assim, nossa, eu faço parte, uma instituição desse tamanho, a USP sendo atendida pelo Rotary. Então, assim, é um negócio que enche a gente de orgulho, né? E eu estou aí para o que vocês precisarem. Quando vocês forem falar de Fundação Rotária, forem trabalhar com Fundação Rotária, eu estou aqui, ó, como diz o GIF que eu tenho, embora que eu moro. Mas é isso, gente. Obrigada pela palavra, companheira Fabiana. Desde o primeiro momento que eu ouvi sobre esse desenvolvimento comunitário, né, que o Rotary de Uberlândia desenvolveu através desse projeto lá na Arca, me encantou. Porque tirar as pessoas da pobreza, igual vocês fizeram, né, dando oportunidade para eles, dando a aula de educação financeira, propiciando que eles tivessem uma alimentação digna, né? Isso aí tudo nos envaidece. Nos envaidece porque nos faz ser grandes, né? A partir de um projeto, né? A partir da visão da Vivi, que teve lá e viu, né? E já pensou maior, pensou grande e pensou que poderia ajudar e ajudou muito, né? Então, quando a gente trabalha a área de enfoque no mês, a gente tem um aprendizado muito grande. Nós temos aprendido muito. Nós falamos sobre o DQA, falamos sobre... me ajuda aí, gente. DQA foi o primeiro, né? Que a gente falou, a Marilene trouxe para nós uma experiência, né, sobre o DQA. Então, a gente está falando sobre alfabetização, né? E isso é muito bom para o nosso aprendizado. Se todas as casas rotárias tivessem essa oportunidade de estar fazendo essa escolinha, orientando e contando para cada rotariano a forma de trabalhar, eu tenho certeza que a gente estaria dando passos largos, mais largos do que a gente está dando, a favor de uma comunidade melhor. Porque o Rotary nos proporciona o material, é só nós arregaçarmos as mangas e ir para o combate, né? Ir para a luta. Tem aqui uma igreja evangélica aqui perto de casa, que tem, nós vamos começar a trabalhar com eles. Nós temos 8 haitianos que estão sendo alfabetizados. E na próxima terça-feira, porque a aula é de terça, quinta e domingo. Domingo não vai ter por conta da eleição. Terça-feira, eu e o Gilson vamos para lá à noite, para a sala de aula, para estar ajudando a professora no que ela precisar lá.
E a gente percebe que lá precisa de muita coisa. Ela confidenciou para mim que tem 3 alunos lá que precisam urgente fazer uma consulta de vista, porque está tendo dificuldade de aprendizado, porque estão tendo problema de visão. Aí, como tem um rotariano aqui, que é oftalmologista, eu já liguei para ele e falei que eu preciso dele. Porque se ele fizer a consulta dos meninos, a gente consegue os óculos nas óticas que a gente tem aqui. Então, a gente vai fazer na parte da gente. Do jeito que a gente fizer, qualquer coisa que a gente fizer, é sinal de que foi plantada uma sementinha, né? Que foi semeada uma sementinha naquele local, e eu tenho certeza que os bons frutos virão. Então, veja bem, esse mês que é dedicado ao desenvolvimento econômico, quanta coisa boa a gente pode fazer? Aula de educação financeira, né? Ajudar num projeto, porque eu tenho certeza que tem muitos rotarianos que fazem projetos excelentes, né? Então, a gente ajuda de qualquer forma. E eu fico muito grata da Fernanda ter atendido o nosso chamamento, o nosso convite, para vir estar falando conosco um pouquinho, ensinando um pouquinho para a gente do que é o desenvolvimento econômico e comunitário dentro de uma instituição como o Rotary. Ela consegue, né? Como ela disse, se nós fizermos a nossa doação para o fundo anual, daqui 3 anos o dinheiro está aqui de novo. É só fazer projeto, né? Então, a gente faz uma parte para pólio e a parte maior a gente faz para o fundo anual, porque vai vir para nós daqui 3 anos. A nossa preocupação na gestão do Júlio era essa, porque se nós não tivéssemos conseguido atingir a meta dele com relação às doações para a Fundação Rotária, daqui 3 anos a Marilene não tinha dinheiro para trabalhar, não. Né? Então, graças a Deus que nós conseguimos fazer com que as pessoas conscientizassem, porque, Fernanda, meninos, eu já ouvi demais da conta. Não vou mandar dinheiro para gringo, não. Eu acho que no Rotary todo mundo já ouviu isso, né? Quando a gente fala em colaborar com a Fundação Rotária, já vem logo com essa premissa, não, eu não vou mandar dinheiro para gringo. Não, e o mais interessante, gente, é que tem pessoas, tem rotariano que acha que o fato de pagar a per capita, que ela é semestral, a revista, que é de 2 em 2 meses, e o fundo distrital, que é mês a mês, já dá o direito de mandar dinheiro de colaborar com a Fundação Rotária. E não é assim que funciona. Não é dessa forma. Se nós não fizermos as doações para o certo, nós não vamos conseguir ter dinheiro daqui 3 anos para os nossos projetos, para a gente ajudar uma comunidade, como foi feito lá em Uberlândia, né? Então, a gente precisa colocar a mão na consciência e trabalhar dessa forma, para que a gente possa, sim, trabalhar em função dos menos favorecidos, que é o nosso papel. Veja, esse seu João ainda não é rotariano, não, ô Fernanda? Olha, ainda não. Estou pensando que eu vou chamar ele para o meu Rotary, para o E-Clube, porque aí ele consegue participar com a gente, daí você imagina? Cuidado, hein, que senão vocês vão ficar sem o seu João, eu acho que eu vou buscar ele para mim. O João é visionário, o João está pronto, ele é o bora. Eu já participei de uma palestra que ele estava fazendo, eu não me lembro, acho que foi num seminário. Ele participou de um seminário? Participamos do seminário. Então. E aí eu posso contar como é que foi muito legal. Não, eu assisti ele contando. Então, isso é muito bom, é sinal de que a gente pode, que a gente faz, né? Se tiver alguém que queira fazer uso da palavra, Sérgio, que agora mesmo eu te passo a palavra, viu? Parece que o Marcos Franco entrou aqui, entrou? Ele entrou. Marcos Franco e aí o Dete. Presente aí. Ah, tá oscilando a net dele, ele tá falando. E a câmera tá fechada. Marcos Franco, se você quiser falar, a palavra é sua. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Fernanda, todos os companheiros. Um momento muito oportuno. E é isso mesmo, Fabiana. O crescimento, ele só vem com o apoio de pessoas, talvez, externas.
E esse crescimento não é só também do associativo do clube, mas um crescimento espiritual e um crescimento interno nosso. Então, é muito importante entender essas necessidades da comunidade. E entendendo ela, o Rotary unindo faz o seu melhor. Então, parabéns aí a Fernanda pela sua fala e parabéns aí pelas oportunidades que o E-Clube tem proporcionado. E cada um de nós temos a nossa obrigação e o dever de identificar qual é a necessidade da sua comunidade e realizar ela da melhor forma possível. Não existe, pode ter certeza que não existe nada fácil. E as dificuldades fazem com que a gente busque um aprendizado, aqui que eu disse, interior e também um aprendizado para o clube. Parabéns aí, Fabiana, muito obrigado pela oportunidade. Por nada. Seja sempre bem-vindo ao nosso meio. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Fernanda? Quer fazer algum comentário desse tema tão bonito e tão envolvente que é o desenvolvimento econômico e comunitário de uma cidade, de uma região? Fique à vontade. Eu quero cumprimentar a Fernanda e o grupo dela lá, o clube dela, pelo trabalho. Eu acho que isso aí é um trabalho excelente, é um trabalho promocional, não é assistencial. Então, é fabuloso. Parabéns, viu, Fernanda? Obrigada, Muito Cláudio. bom. Obrigada. Esse trabalho que foi feito em Uberlândia demonstra que nós somos capazes de muita coisa, né, gente? Porque veja quantas coisas boas, né, esse projeto trouxe para essa associação. O quanto o seu João, que é uma pessoa visionária, conseguiu a partir deste empurrãozinho. Então, estava faltando, era isso, né? Era um empurrãozinho de alguém que tinha condição de dar essa empurrada e essa segurada nele para que ele pudesse equilibrar e fazer o que ele está fazendo hoje. Ele já tem uma cooperativa em Uberaba, né? Que inclusive, várias pessoas acionando ele, né, assim, na busca de parcerias e tudo mais. E outra coisa é o crescimento que ele teve de pessoas interessadas em se associar à própria Arca. Então, assim, hoje ele tem uma lista de espera de pessoas interessadas em trabalhar lá. Então, assim, as pessoas já enxergam com outros olhos. A gente passa a ver a valorização do trabalho, a gente consegue desenvolver outras frentes em relação à reciclagem. A nossa cidade, ela tem coleta seletiva. Só que hoje, o lixo que é descartado de fato de forma correta, ele ainda não está no ideal. Então, ele não é o ideal. Por exemplo, no meu bairro, a coleta seletiva ela passa toda sexta-feira. Então, a gente tem os varredores, a gente tem o lixo, os caminhões que fazem a coleta do lixo comum, mas somente na sexta-feira que a gente tem a coleta seletiva. E eu falo que na minha casa, vocês vão ver sacolinha, material na lixeira na sexta-feira. Porque, assim, durante a semana, o nosso lixo ele é muito pouco. Então, e isso começa a criar um hábito, né? Um hábito, uma educação nas pessoas. Então, o DEMAI, que é nosso departamento de água, a nossa distribuidora de água, que faz o tratamento de água e esgoto da cidade, também está junto com a gente nesse projeto. Então, eu esqueci de comentar, mas nós fizemos também entrega de triciclos, que primeiro que já era proibido utilizar animal para coletar material, essas coisas na cidade. Então, não pode ter uso de carroça. E aí, outra coisa também que é super desumana são as pessoas puxando aqueles carrinhos pela cidade. Então, a gente tem um triciclo, que eles também, ele é identificado com o nome do projeto, identificado com o trabalho, e aí o pessoal faz o trabalho de conscientização na região, e aí coletando material. A maioria desses materiais ele vem do ecoponto. Tem alguns ecopontos na cidade. Então, mas os caminhões da prefeitura eles já deixam lá.
Então, é legal que cria esse hábito também, cria essa mudança de comportamento nas pessoas, né? Aqui em Morrinhos não são todos os setores que têm a coleta seletiva, não. No meu setor mesmo não tem, é um setor mais afastado, não tem. Mas nós separamos o lixo comum e o lixo reciclável. E ontem mesmo meu esposo pegou a carretinha, colocou tudo que era papelão, caixa, o que era tudo para reciclar, e levou lá na cooperativa que tem aqui. E, nossa, mas o senhor lá ficou muito satisfeito quando a gente chegou com esse tanto de coisa. A gente foi colocando naqueles ecobags, né? Aqueles sacos grandes, né? E aí nós levamos para ele lá. Então, a gente separa a tampa, né, da garrafa PET, porque a gente manda para cadeira de roda. Eu já estou com, acho que uns 10 quilos aqui para levar. E a gente separa o outro material e entrega nessa cooperativa lá. Porque aqui, como não tem coleta seletiva, lá na minha mãe já tem coleta seletiva. Ela já coloca o lixinho separado lá, o que é reciclável, eles já passam, já pegam, então já está criando essa cultura, né? É uma questão cultural. Porque no início as pessoas misturavam tudo e viraram aquela bagunça, agora não. A gente já consegue identificar o lixo que é reciclável, porque o caminhão passa, ele tem uma musiquinha. Então, o dia do caminhão passar, né? Ele começa a musiquinha lá no início da rua, todo mundo já sai lá de fora para entregar o lixo. Né? É muito interessante essa questão de comportamento. Aqui nós temos um projeto também envolvendo as tampinhas dos lacres solidários. E a gente descobriu uma empresa que compra esse material, eles retornam para a indústria. Então, por exemplo, as tampinhas, nós fizemos umas 3 vezes, nós levamos em Barretos. Eu sou a embaixadora da AVCC, né, da Associação de Voluntários de Combate ao Câncer. Então, nós levamos esse material em Barretos, aí a gente tinha uma pessoa que fazia tratamento lá, que levava para nós, e aí as últimas 2 vezes eu fui para conhecer, porque qual que é a pergunta que as pessoas fazem para nós nesse caso? Tá, eu vou doar as tampinhas, vou doar o lacre, mas e aí, o que vocês vão fazer com isso aí? Como é que é? Né? Era sempre a primeira dúvida que as pessoas têm. Então, eu fui para conhecer, para saber como é que era o processo deles. E aí a gente descobriu uma empresa em Uberlândia, a Regisul, que é a empresa cidadã hoje do Cidade Jardim. E aí eles compram as tampinhas, eles preparam esse material, trituram e eles retornam para a indústria. Então, assim, existe todo um processo, todo um acompanhamento. Então, a gente dá uma devolutiva para quem trabalha junto com a gente, porque a minha casa virou quase que um ponto oficial de coleta. Então, as pessoas, quando descobrem que você é envolvido em algum trabalho, alguma coisa assim, nesse aspecto, gente, o que tem a gente chega às vezes em casa, tem sacolinha de tampinha na porta da minha casa, sacolinha de lacre, as pessoas jogam, um vai falando para o outro, né? E assim, as pessoas só avisam, passei e deixei uma sacola para você. Aqui em casa também, a vizinha vem e deixa as tampinhas aqui e fala, eu deixei lá na sua porta. Mas é assim mesmo, eu acho que a gente procura fazer da melhor forma, né? E do jeito que a gente sabe. Então, se a gente tem um vizinho para ajudar... Tem o Rota Kids, é o Matheus, que é da cidade de vocês. O Matheus. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu participei de uma reunião do Rota Kids. Foi a primeira reunião do Rota Kids que eu participei. Eu fiquei com vergonha. Tava eu e a Vivi. Nossa, meu Deus. A Vivi me chamou para participar dessa reunião. Nós entramos. Aí ela falou assim para mim, fala do projeto das tampinhas, Fer. E eu tinha um frasco assim, de 5 litros de água em casa, cheio de tampinha. E a Vivi falou assim, vai lá, apresenta o projeto das tampinhas. E aquele tanto de criança, né, porque eu não era familiarizada com criança, eu convivia muito... Hoje, meu público é criança, mas eu convivia muito pouco com criança. E eu peguei e falei, pessoal, olha que legal, ó, aqui a gente reúne as tampinhas aqui, falei... Gente, o Matheus apresentou o projeto, ele falou, não, nós fazemos, a gente faz uma triagem, não sei o quê. E ele mostrou tem uma garrafa, acho que no estádio. É o pai dele que fez aquelas garrafas. Tem garrafa espalhada pela cidade inteira para pegar o lixo reciclável. E aí, o que acontece? Aqui em Morrinhos, né, tem a Ecoplastic, que é uma empresa de PVC, que elas compram as nossas tampinhas da garrafa PET, a tampinha de plástico,
e fazem caixa d'água. E o dinheiro que a gente vende, as tampinhas para a gente compra cadeira de roda, muleta. O clube da Casa da Amizade que eu participo compra cadeira de roda, muleta, andador, certo? Então, dessas tampinhas. Agora, o E-Clube, ele é parceiro do Distrito 4.530 de juntar as tampinhas para o clube lá de Goiânia. Então, a gente está mandando, a gente já ganhou 2 cadeiras de roda e vai completar a terceira agora, para o nosso banco de cadeira de rodas. Então, a gente vai fazendo um pouquinho. A gente vai fazendo um pouquinho. Então, é uma formiguinha, mas a gente faz. Né? Maravilhoso. Isso é muito bom. Agora, eu fico assim, os lacres eu junto para o Matheus, né? Para o Rota Kids, e que agora ele está no Interact. E as tampinhas eu mando para Goiânia, para o projeto em que o E-Clube é parceiro lá do Distrito 4.530. E a gente vai levando. Cada um faz um pouquinho. É uma sequência, é isso mesmo. E o legal é que justamente as pessoas vão nos descobrindo e vão fazendo contato, e vão tendo ideias, assim. Eu acho que o mais legal é quando a pessoa fala assim, ó, eu sempre juntei isso aqui a vida inteira e eu não sabia para quem entregar, né? Eu sempre tive isso aqui em casa e eu não sei aonde destinar. A gente tem pontos de coletas oficiais em Uberlândia, e eu me lembro dessa situação do Matheus, e a gente tem um colégio que é parceiro também, que é o Colégio Copacabana. O Colégio Copacabana foi da mesma forma. A diretora, ela é minha cliente, a proprietária do colégio, ela é nossa cliente lá na Cria Amigos, e ela me ligou e falou assim, eu tenho umas tampinhas aqui, eu só preciso buscar, é coisa rápida, busca. E nós chegamos, e foi meu último dia como presidente do Cidade Jardim. Eu falo que era o dia de spa, né, do presidente, que nada. Eu e o André ia entrar como presidente. Eu liguei para o André e falei, André, a gente tem que ir lá buscar essas tampinhas, é só buscar. E a gente chegou na escola, a mulher tinha que pegar todas as turmas do ensino infantil, a quadra estava lotada de menino. E o André assim para mim, o que está acontecendo? Que tanto de criança é essa? Eu falei, gente, eu não sei. E foi muito legal, eles fizeram uma foto com a gente, o André é super didático, falando com as crianças a respeito do projeto, como é que era, a importância. Hoje eles são parceiros fiéis, eles continuam juntando essas tampinhas, fazem gincanas. Eu bem direto ao ponto, explicando como é que era, e o André, não, olha só, quando alguém cuida da gente, a gente vai cuidar do outro, né? Então, assim, foi um negócio, foi muito legal na época. E é isso aí. Fabiana, seu microfone está mutado. Sim, agora que eu vi, desculpa. Marcos Franco, eu já li o currículo do Sérgio, já falei que você é o padrinho dele, e ele já foi empossado. Agora, a palavra é com o Marcos Franco, e depois a palavra é com o Sérgio. Eu vou interromper, só para me fazer a para fazer fotinha. a foto. Eu sabia que você vinha com a foto. Ainda bem que tem você para lembrar disso. Esse é o meu momento. Esse é o meu momento. Para quem puder, por favor, ligar as câmeras, porque eu vou fazer a foto oficial do nosso rolê, para a gente registrar esse momento. Então, quem puder ligar as câmeras, vou preparar. Ah, que gracinha, um ursinho! Do nada, um ursinho. Como assim, Rainara? Esse é o meu ursinho. Meu Adorei! Por que esses ursinhos? Eles são amigos da nossa oficina de ursos. São os nossos mascotes. O Sérgio caiu? Não, né? Não, tá online. O Sérgio está aqui. Tá na tela. Não estou enxergando ele. Cadê ele? Tá na tela aqui, ó. Não estou enxergando. Ué, como assim? Peraí. Não estou vendo ele, não. Coloca de galeria. Vou colocar de galeria. Aí você acha o Sérgio. Lá no final. Então vamos lá. Todo mundo passando perfume, dando aquele sorriso. Agora eu vi. Cadê o Marcos Franco? Aí o Dete, o Diego. Abre as câmeras, gente. Vamos fazer uma foto. Marcos, com a sua conexão meio instável, você consegue abrir a câmera? Vou tentar aqui. Ok.
Ildete, Diego também. Eu só sei que eu já adorei isso. Ui, cadê minha tela? Eu adorei esses ursinhos. Fofíssimos. Depois eu vou apresentar um projeto para a Fabiana para a gente fazer com vocês aí. A gente vai envolver muita gente. Marcos, prepara que eu preciso da Fundação Rotária. Então vamos lá, todo mundo. Ildete, você consegue ligar sua câmera, Ildete? Estão me ouvindo? Não, Ildete. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui para você. Não, aquele não está me dando a opção para eu poder fazer você abrir sua câmera, mas... Mas eu acho que ela entrou sem câmera, Matheus, porque aqui não apresenta a câmera dela. Ah, verdade, ela só entrou com... Ela só liberou o microfone. Qualquer coisa, depois você tira uma selfie e me manda que eu boto tua carinha na tela e é isso, e tá tudo certo. A gente faz milagres acontecer. Então vamos lá com todo mundo. Sorrindo em 3, 2, 1. X. Deixa eu preparar aqui a tela. Ninguém dormindo, adorei o sorriso da Dorinha, ficou maravilhoso. Todo mundo beleza? Deixa eu só salvar aqui, foto oficial. E, opa, foto oficial 2. E é isso. Tá liberado. Devolvo a palavra. Agora é meu momento. Manda seus Instagrams nesse nosso chat maravilhoso que eu vou marcar vocês depois. Um beijo no coração. E aí? Marcos Franco, é contigo. Marcos, tá tudo bem? Marcos Franco, você pode Oi. falar. A Agora palavra deu. é sua, para você falar Agora que seu... deu. Agora deu. Vai. Muito bem. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos vocês por confiar mais uma vez aí no Sérgio e tê-lo com a gente. Ele foi um companheiro nosso lá do outro clube de Uberaba e foi um dos grandes apoiadores nossos quando presidente e também quando governador. E eu estou muito feliz dele manifestar o interesse de retornar às fileiras rotárias e com vocês, pode ter certeza que ele vai somar muito. É uma pessoa competente, capacitada e que tem uma formação, principalmente no meio digital, que pode auxiliar muito vocês e a todo o movimento rotário. Então, parabéns, Fabiana, parabéns a todos os associados e também ao Sérgio por retornar às fileiras rotárias. Nosso muito obrigado. Nós também agradecemos, Marcos, por você confiar na gente, indicando, né, uma pessoa como quilate do Sérgio, que eu tenho certeza que realmente vai somar e vai agregar muito à nossa instituição enquanto clube. Com você, Sérgio, pode fazer uso da palavra, que a palavra é toda sua. Obrigado. Boa noite a todos. Presidente Fabiana, companheira Fernanda, Dorinha, seu Frauzino, bom revê-los, em nome de quem eu cumprimento todos os companheiros presentes, meu padrinho Marcos Franco, por 3 vezes. Muito obrigado pela confiança e pela recondução. A palavra é gratidão, gratidão pela acolhida e me colocar à disposição de vocês.
gostaria de estar presente em todas as reuniões, mas às vezes em virtude de compromissos de trabalho, né, porque eu viajo para fazendas e nem sempre tem comunicação ideal lá que dá para conectar. E gostaria de falar para a companheira Fernanda que o 36º Batalhão de Infantaria Motorizada deve ficar bem próximo do seu clube, né? E foi lá que eu servi com o governador Pedro Silveira. Na época ela era subtenente e ele antecedeu o governador Marcos Franco. Parabéns pela palestra. Muito obrigado a todos. Gente, alguém mais quer fazer uso da palavra? Porque a gente é tão envolvente que a hora que a gente vê já passou quase 1h30 e a gente não quer desligar, né? Como a gente reúne a cada 15 dias, mas é uma reunião intensa, porque a gente conversa, faz o nosso companheirismo depois da reunião, a gente troca figurinha, troca ideia, e a gente vai um dia após o outro, e a gente vai fazendo um pontinho aqui, um pontinho ali, imaginando realmente que um Rotary melhora a cada dia. Quem quer? Parabéns ao Sérgio pelo retorno. Nós desejamos a ele um bom trabalho entre o grupo aí do E-Clube. Também quero parabenizar o Sérgio. Foi muito bom a sua presença no início desse clube, Sérgio, quando a gente estava precisando, você sabe muito bem que para um clube existir precisa ter 20 cooperados, 20 companheiros. E eu não sei se hoje ainda é assim. Naquela época era. E você, então, ajudou muito com a sua presença, com a sua participação no início desse clube. Espero que agora você se sinta bem, agora que o clube está deslanchando tranquilamente, como qualquer outro clube comum, e precisa de muita gente, precisa de gente dedicada, gente capaz, igual você. Parabéns, parabéns pelo clube por receber você de volta. Parabéns para a Fabiana, que é a presidente, que está sempre aumentando o número de sócios do clube. Parabéns. Agora posso fazer uma reclamação? Pode. Você sempre pode. Pois é. Hoje a oração era minha, gastei o dia inteiro preparando e você esqueceu de mim, Fabiana. Uai, mas engraçado, eu devia ter ouvido o meu coração. Eu ia te perguntar, Dorinha, você quer fazer a oração? E não perguntei. A gente tem quando o coração arde, a gente tem que ouvir a ardência do coração da gente. Tá bom. Você vai ficar para a próxima. Não, deixa eu contar. É porque na semana passada a oração era minha e eu falhei. Aí ficou para eu pedir a quem? Para me substituiu e ficou para hoje. Mas tudo bem, a oração está aqui, próxima semana eu posso falar. A próxima semana é sua. E eu devia ter atendido a ardência do meu coração. Atenção, companheira Lenilda, secretária do clube, deixar em ata registrada a oração da Dorinha para a próxima reunião. Muito bem. Muito bem, Matheus, bem lembrado. Obrigada. Gente, eu declaro encerrada essa reunião tão proveitosa, tão animada, e convido a todos que saudemos o Pavilhão Nacional. Nós temos esse modelo diferente, né, Fernanda, de reunião,